Comprei seu lugar por causa do ventilador ali. Nossa, passando tão mal de calor, de... Nossa, tá muito quente, né? Talvez não. Quando bate um vento aqui, não sei se é gripe, se é alergia, o que eu tenho, não sei. Então, mas eu tô com muito mal-estar, assim, muita dor de cabeça. Ah, tá ali. Hã? Meus cabelos caindo, tudo, gente. Esse calor não pode perder cabelo. Que nem bicho, né? Porque ele precisa de tanta cobertura. Então, né? É extinto, gente. Olha, tem muitas notícias sobre a festa do asilo. Que boas. Graças a Deus, notícias boas. Acho que não dá pra... Diga aí, uai. Vou deixar a gente morrer de Então, eu pedi doações para fazer o doce, né? Consegui mão de obra. Aí a minha sogra deu um kit de tapué. Aí eu pensei, então vou montar uma rifa. Aí eu ia perguntar pra vocês o que vocês acham. E eu ganhei também uma guirlanda de Natal, de feltro. Que linda. Aí eu pensei, será que se montar rifa, o que vocês acham? A Vera. Porque assim, as pessoas que eu fui comentando, não ficam assim, eu vou pegar um. Então, acho que pode inclusive começar a vender antes do sábado. Pra não, quem já é ia começar a conhecido, vender amanhã né? já, sabe? Já ia Isso. começar a rodar pra ver o que ia dar. Aquela grande? Seriam 2 rifas ou... Eu pensei em Uma fazer pra- 2 rifas de 50 números. Aí uma pra cada um e sair oferecendo. Fazer uma força-tarefa. Colocar a Maria nas ruas. Ó, vem. Ela se anima toda quando eu vou falar de rifa. Aquele dia eu tô todo empolgado trabalhando. Empolgada. A Maria, ela gosta de ser útil. Ela não é daquela... Ela gosta de estar... Pra ela não... Eu falei, vou perguntar o que eles acham. Oh, excelente. E daí você vai vender quantas? Então, tô pensando. Vou esperar montar certinho. E eu vejo como que vai ser. Ter tudo em mãos. Vamos lá? Fazer uma oração pra gente. Eu nem sabia que tava gravando. Vou ter que jogar. Isso, Boa noite a todos. Vamos começar fechando os nossos olhos, levando os nossos pensamentos, pensando em Deus, nosso Pai, nosso Criador, agradecendo a este Pai maravilhoso por a oportunidade da vida, por poder, Senhor, resgatar os nossos débitos, refazer os nossos destinos através da oportunidade reencarnatória. Obrigada, Jesus, mestre e amigo querido, por todas as lições recebidas e que rogamos, Senhor, permaneçam em nossos corações para que nós possamos, Senhor, elevar estes aprendizados à nossa consciência subconsciente, de forma que nossos atos instintivamente sejam melhores. Fortaleça-nos, Senhor, e abençoe esta reunião aos seus protetores espirituais e aos protetores espirituais de cada um que estão aqui presentes, daqueles que estão nos assistindo e também daqueles, Senhor, que hoje não puderam estar conosco. Faça-se sua luz em cada lar, em cada abrigo, em cada asilo, em cada orfanato, em cada canto deste planeta, Senhor, que possa haver amor, fraternidade e paz em todas as criaturas e que nós possamos, Senhor, realizar neste planeta o amor que foi idealizado por nós. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.
Palestra de ontem, algum comentário? Bom, eu gostei muito. Eu gostei bastante. Muito bom. Né? Bem próximo da nossa, né? Nosso Claro, estado espiritual. objetivo. Claro, objetivo e direto. Eu acho que a gente precisa disso. Né? É engraçado que a gente vê outras palestras falando sobre o perdão, mas que cada um tem o seu jeito, né, de apontar. Seu Ele jeito. fez né, uma abordagem diferente, É. com a passagem do Evangelho, primeiramente. Né? Muito legal. Depois abordar esse estado de perdão. Os comentários foram bons ontem. O Acácio falou que não conseguiu ontem participar, mas depois assistiu, hoje já está aqui com a gente. Mas tá tudo bem. Falou que tá. Ontem eu falei para ele, não vi nem ele nem o Gervásio. Agora ontem. tem que dar satisfação pra gente. Faltou, tem Ponto negativo. caderneta. Mas sentimos falta ontem do Gervásio e do Acácio, ainda nós comentamos, mas o Acácio comentou que não conseguiu chegar a tempo. As meninas gostaram? As meninas gostaram? Ela está gostando dessa que está vindo com você? Tá gostando bastante. Ela sempre me procura. Falei pra ela, ó, fica aberto o convite quando você quiser. Toda terça. Semana passada, que eu não pude vir, ela falou, mas por que a gente não foi? Falei, não, fui eu que falei dessa vez, mas semana que vem nós estamos lá. Que legal. Ela gosta bastante. Ela tem quantos anos? 15. Muito bom. Hora do aprendizado. Hora de... Olha, senti uns... bem no fundo da alma, sabe? Com algumas coisas que ele disse, me identifiquei. Falei, nossa, não é verdade, né, gente? Me senti bem... É difícil a gente não se identificar numa Sim, palestra. muito assim. difícil. Às vezes cada um tem uma maneira de se identificar. Uhum. Mas eu também. Tem hora que eu levei ontem uns puxões de pancadinhas. orelha. Deixa eu só ver, Camila, aqui aparentemente está tudo em ordem. Ela está falando que não está conseguindo ver, mas aparentemente deve ser aí o problema. Está todo mundo... A mais está do vidro e não de vocês. Hã? Que? Não. Camila, não sei se mais alguém está com problema na transmissão, gente. Só a Camila que está falando que não está conseguindo ver. O som está ok pelo jeito, mas acho que está. Aqui a tela está preta, ó, estranho. Mas alguém está com problema? Aqui está tranquilo, já estou conseguindo assistir a transmissão. A Cássio, o Gervásio, vocês que são os críticos aí, como é que está? Está funcionando? Tenta sair e voltar de repente, porque aqui pra gente a transmissão tá legal. De repente dá uma saidinha e volta na página aqui. E falando desse pessoal que veio ontem, o Manu, veio da palestra, semana passada veio o Gustavo. O Manu estava ontem em Duartina, foi embora, voltou para dar palestra aqui, então eu acho assim, é uma moçada diferente, né? Que vem com uma proposta legal de trabalho. Claro, falando da Perispírito, da camiseta Perispírito, porque é um trabalho que vale a pena. Eu acho que, sei lá, você comprar um produto e saber que aquilo está revertido para alguma coisa útil, Sim. obra assistencial, com criança, com famílias. Eu tiro o chapéu para esses meninos. O trabalho é bem legal. O trabalho tá bacana. E vale a pena, não, nós estamos fazendo sempre a campanha mesmo, ontem nós falamos bastante, todo dia nós estamos falando mesmo. É revertido totalmente, já me perguntaram isso, ela é totalmente revertida para a Casa de Fraternidade. O trabalho deles está começando. O centro já é estruturado, uma casa alugada, mas eles ganharam um terreno, vão começar a construir, quer dizer, então a gente tem ideia do quanto que Precisa vender camiseta. vai demandar, né? Tem outras, então, mas o que a gente puder ajudar é o que eu falei para eles. A gente é pequenininho, mas podendo ajudar. Da palestra de ontem, acho que, bom, de novo, né? A Alice, a gente já conversou bastante disso, a Ana conversa, a gente sempre fala disso aqui. Eu comentei isso de novo ontem com o Flávio, depois da palestra. Não tem muito erro, né? Quer dizer, se você seguir codificação, quer dizer, aí é só a maneira realmente de cada um expressar, de você gosta do jeito que esse fala, você gosta do jeito que o outro fala, a maneira que cada um conduz, mas a parte doutrinária não tem muito erro, né? Que é o que a gente fala, que é o cuidado que a gente tem de não vir aqui ou de estar em algum lugar e falar, olha, a minha opinião, eu acho que deveria, quer dizer, a minha opinião não dá muito para
Não, mas é que a Alice falou, cada um fala sobre um tema, mas te dá uma ideia. Então, a forma de abordagem, a maneira de falar. Uma vez nós falamos da sua palestra quando você fez a do suicídio, da depressão. E nós tínhamos feito um pouquinho antes com alguém, eu não lembro quem foi, assim, a palestra do e completamente diferente do que tinha sido. Quer dizer, então é exatamente isso, né? O Gervásio está falando aí, ó. O Gervásio, nós insistimos com ele, eu falei que tinha a branca, o Gervásio falou que comprou a camiseta da Perispírito. O Anderson também conhece. E já estão marcados os dois para o ano que vem, ele e o Gustavo. Em janeiro tem o Claudinho também, que é de Araraquara e é fantástico também. Então está criando esse vínculo muito bacana com o pessoal de Araraquara. O Gustavo vem em julho e vem em novembro, o Manu vem em maio e setembro. Nós vamos para lá, nós vamos para lá, tá vendo bagunça? Trabalho com as crianças. Eles têm a distribuição da sopa, né? No sábado, né? No sábado. Eles têm o trabalho de cartas na sexta. Cartas consoladoras na sexta. Tem o trabalho de almoço no sábado e aí a palestra é na segunda. A gente vai fazer evangelização também, porque a gente faz aqui, eu acho que é sempre bom você trocar figurinha para você trabalhar junto, né? Tomara que eu consiga. Vamos programar. Vamos marcar O Flávio quer que eu vá fazer palestra, nós vamos passear todo mundo. Só aproveitar antes da gente começar, gente, eu sei que tem gente que está entrando a primeira vez, só queria estar na página. Está na nossa página lá e eu toda vez eu falo mesmo, a mesma coisa que eu falo da Perispírito, eu falo da doação. Hoje de novo já é o sexto, né? Não, quinto mês, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. É o quinto mês que nós estamos recebendo a doação da Leti, da Grindos. E eu realmente ponho na página, peço para quem puder compartilhar. Embora aqui na cidade não tenha marca, mas nós temos muita gente de fora, tem muita gente de São Paulo que acompanha. Bauru tem? Bauru já tem. Eu pus hoje na página o site e tudo mais. E é uma ajuda muito grande que a gente recebe do asilo e a gente repassa uma parte do iogurte para a Casa Abrigo, que são das crianças. Então hoje continuam vindo 120 litros de leite A. E hoje vieram 120 iogurtes, foram 36 para a Casa Abrigo, que é o que eles consomem, não adianta deixar muito, não é o que eles falam, porque a validade é 10 dias, então, e para o asilo foram os 884, então deu uma quantidade razoável lá. Então, quando vocês tiverem que comprar leite, por favor. E principalmente divulgar, o pessoal de São Paulo tem lá, eles têm entrega em casa, um trabalho fantástico. Produtos são de qualidade também. Não, são de primeira qualidade. Nossa, é uma delícia. Cássio, eu acho que tem. Dá uma procurada, eu acho que Rio Claro tem sim. Quando eu estava em São Carlos, se eu não me engano, inclusive é o pessoal de São Carlos que acho que distribui. Dá uma olhadinha, Pão de Açúcar eu sei que é parceiro. Tem alguns outros mercados que são parceiros também, mas eu acho que Rio Claro é capaz de ter. São Paulo já está muito bem, São Carlos, Araraquara eu sei que tem. Então quem puder compartilhar da nossa página, eu acho que é legal, porque de repente, hoje inclusive teve uma menina que é do Rio Grande do Sul, que eles têm um problema também, tem o Viamão, que tem um asilo, e lógico, né, que o Manu estava falando ontem, também com dificuldade, também, e estava perguntando se a gente conseguiria ajudar, e aí infelizmente inviável, né, quer dizer, para a gente já é complicado, porque é um produto com curta duração, é 7 a 10 dias o leite, 10 dias o iogurte, tem que manter refrigerado, tem que buscar refrigerado. Então, na verdade, de São Carlos para cá tem que vir câmera fria. Então, para ir para lá, não, mas é o que eu falei para ela, compartilha, né? Que de repente algum conhecido, alguma empresa. Alguma empresa, né? Então, às vezes o produtor, né? O cara vê que tem alguém fazendo, é o que eu falei para ela. Acaba incentivando, ou até alguém conhecido que conhece alguém que tenha, que possa ajudar, acaba sendo útil. Para cá, a gente infelizmente eu acho que não conseguiria, né? Porque eles nem têm distribuição lá, acho que o mais longe é São Paulo. E é o que o Manu falou ontem, né? Muita gente fala, mas é obrigação do governo. Tudo bem, gente, mas é nossa oportunidade também. E o governo não faz, né? Então se a gente se acomodar, realmente deveria ser, mas não é. Se todo mundo pensar assim, aí a gente não consegue fazer, né? Realmente. O pouquinho que a gente faz, que é pouco. Ele foi feliz em falar assim, que é a grande oportunidade da gente aprender. Da gente trabalhar, né? A gente muito feliz da parte da gente trabalhar.
Bom, vamos lá, mais algum recado? Bom, a festa do asilo 23, né? Fica o convite para quem doou, para quem não doou. Dia 23 de dezembro nós vamos fazer o Natal dos nossos vovós e vovôs, 23 às 15 horas. Então nós vamos fazer com Papai Noel, com as crianças da educação infantil. Vamos tentar fazer uma tarde um pouco mais agradável para eles. Vamos lá? Bom, gente, estou vendo um monte de conhecido aí. Vado de novo, obrigado. deixa eu aproveitar o Vado, que eu já vou mandar mensagem para o Almeida, para o seu irmão. Nós estamos falando de Araraquara e São Carlos está devendo palestrante aqui, né? Então nós já vamos empurrar pro Júnior vir fazer palestra aqui, que eu sei que já ele vem, então tá do lado. Já vai se virar para vir também. Então você já dá o recado aí. Vamos lá? Vamos lá. Parte segunda, capítulo 8, perguntas 413 a 18, o tema é visitas espíritas entre vivos. 413. Do princípio de emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos simultaneamente duas existências, a do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. É isso exato? Foi bem claro na pergunta dele. Então, vamos lá? Ele faz uma afirmação primeiro, né? É assim, é isso mesmo, né? É assim, eu tenho duas vidas ao mesmo tempo, né? A do corpo, porque a gente falou do sono, que do sono tem emancipação da alma, e etc e tal, né? Então, Kardec continua aqui desenvolvendo o raciocínio. Então, a resposta é: no estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à da alma. Mas não existem, propriamente falando, duas existências. São antes duas fases da mesma existência, porque o homem não vive de maneira dupla. Então, seria a resposta não, né? Certo, é isso que eu ia falar. Então, na verdade, ele fez uma afirmação e a resposta é não. E fica aqui, fica claro pra gente, né? Que a gente já falou toda a parte do sono. Lembra que ele é a continuidade do sono e sonhos, né? Praticamente vai fechar o assunto. Então, na verdade, ele repete, ele fala, não fala não, que dessa vez eles foram um pouquinho mais bonzinhos, né? Mas ele justifica do que a gente já estudou na emancipação da alma, né? Quer dizer, não são duas existências separadas, né? É uma só, que estão ligadas o tempo todo, né? Deixa eu só dar os avisos aqui de novo, né? Tem algumas pessoas que estão chegando pela primeira vez, provavelmente, ó. Fátima está perguntando, gostaria de saber como funciona o espiritismo. Eu vi algumas pessoas falando que em alguns lugares não tem centro, tem alguns lugares que falam. Então, gente, essas perguntas que são do assunto do tema de hoje, a gente procura colocar junto com quem está estudando com a gente pela transmissão ou aqui na mesa, e a gente tenta discutir. Caso não seja do assunto, a gente tenta responder depois na página, ou se quiser entrar na página, na mensagem, é mais fácil e a gente responde por lá, tá bom? De repente quem está... Você quer que acompanhe aqui? Estou em três, já está aqui. Então, vamos lá? 414. Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Só para a gente lembrar, né, Alice? A gente acabou falando. Nós estamos falando até agora de sono e sonho e emancipação da alma. E o tema, visitas espírita entre vivos. Né? Por isso que ele está perguntando lá na 414. Duas pessoas que se conhecem, nós dois, podemos nos visitar à noite, durante o sono? É essa a pergunta, né? Isso. E a resposta é sim. E muitas outras que pensam não se conhecerem, se encontram e conversam. Podes ter, sem que o suspeite, amigos em outro país. O fato de visitar-se durante o sono, amigos, parentes, conhecidos, pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o realizais quase todas as noites. E daí? E daí que eu passei muito, né? A gente pode fazer a relação, continua sendo a mesma relação de quando, lembra do desencarnado, quando eu estou encarnado e vou para o desencarnado. Que a gente sempre faz essa relação no desdobramento, né? Que a gente fez no estudo até agora, né? Exato. Então a gente falou até agora, quando eu estava dormindo, eu estou encarnado, lembra das perguntas que nós tivemos muitas participações nesse sentido? Mas então se eu estou dormindo, eu encontro com a minha mãe que desencarnou, eu encontro com o meu parente, eu encontro com alguém. Sempre foi muito em torno disso, nós tivemos muita pergunta nesse sentido, né? E agora a pergunta, ela é igual à
a do sono para o contato com os encarnados, só que ela está falando de 2 encarnados, né? E a resposta é praticamente a mesma, né? Exato. Mas tudo bem aí? Ela repete praticamente o coisa. mesmo conceito Exato. do que é o desdobramento quando eu vou encontrar. E por que disso, né? Que é importante a gente colocar. Por que dessa similaridade? Não, deve ser igual, né? Se a pergunta, nós discutimos muito do encarnado que dorme, desdobra, encontra o desencarnado, o ente querido, e agora ele está fazendo a pergunta e está respondendo praticamente a mesma coisa. Por que a resposta é praticamente a mesma? São espíritos que se emancipam durante a noite. Então eu posso, minha emancipação do sono, encontrar a Ana, que também se emancipou, e a gente vai trocar ideias, conversar, e depois voltamos, cada um para o seu corpo, né? Com lembrança vaga ou exata. Não vai estragar da de baixo. Né? Daquilo que a gente conversou. Então, mas o importante, por isso que eu fiz essa questão, para a gente sempre fixar isso. Se eu desdobrei e eu estou no mundo espiritual, não é isso que a gente bateu muito as últimas 3 semanas? Eu estou no mundo, estou muito mais ligado no mundo espiritual do que no material, nesse momento da emancipação. Quem está encarnado e está desdobrado também está nessa realidade espiritual e não no material. Então eu continuo tendo, por isso que a resposta é praticamente a mesma de lá. Nós estamos tendo contatos no mundo espiritual, né? Então, é importante a gente ter essa relação. Então a gente tem o contato, teve aquele monte de pergunta lá, com o meu ente querido que desencarnou? Possivelmente sim, na maioria dos casos sim. Não, mas e a hora que eu estou dormindo, então eu encontro com um amigo meu que está desencarnado, que está morando em Portugal, o Nivaldo? Sim, porque os 2 estão emancipados, então existe a possibilidade. Então a resposta é praticamente a mesma, né? Só lembrando que a Alice falou em relação aos 2 estarem emancipados, né? Senão nós vamos falar em bicorporeidade, que aí vai entrar numa outra, né? Eu acho também, assim, que pode acontecer de estar em sono e emancipação do sono e ela acordar, eu fazer uma visita de repente. Só que aí não vai ser uma troca de ideias, né? Pode ser que eu esteja só querendo dar uma sugestão, falar só intuindo. Aí é a outra finalidade, não exatamente a de troca de impressões, né, de conversa. Que a gente realiza quase todas as noites, com certeza, né? E aí, lembrando sempre da afinidade, né, Alexandre? Que eu vou encontrar as pessoas com as quais eu tenho afinidade. Seja encarnada ou desencarnada. Lembra daquela história que a gente falou, que eu sempre vou brincar, eu vou falar do Moisés, da história do desdobramento, de visitar o vizinho. A hora que eu estou emancipado, eu estou vivendo a realidade espiritual. E os meus amiguinhos são os que eu afinizo, são os que vibram no mesmo padrão que o meu, que estão acompanhando. Então, e aí eu sempre falo isso, e às vezes alguém que começa a vir fica meio apavorado, né? Nós estamos brincando ontem com o Manu disso. Acaba um pouco aquela ilusão, a desculpa de que algumas pessoas chegam, né? Mas a culpa é do obsessor, né? Mas o outro é o ruinzinho, o obsessor é o ruim, eu sou coitadinho, eu sou bonzinho. E a hora que você começa a descobrir que não é o que afiniza com você, de 2 uma, né? Você sai correndo sem espírito, então você começa a mudar para não ter mais essa companhia, né? Que é o trabalho que a gente tenta fazer o tempo todo. Muda esse padrão incubatório, muda a sua conduta, que isso vai, pelo menos, se distanciar durante um bom tempo, né? 415. Qual pode ser a utilidade dessa visita noturna se não as recordamos? Quase a mesma pergunta do desencarnado. Exatamente a mesma. Então, é que na verdade é isso que eu falei, por isso que eu insisti nisso, para a gente lembrar que a realidade da emancipação é a mesma, né? Então as perguntas vão ser sempre parecidas, mas a pergunta dele vai de encontro com a dúvida natural, né? Nós falamos de eu dormindo para o desencarnado, mas e então eu encarnado e você encarnado? Como é que é essa dúvida, né? Então qual é a utilidade? Resposta: ordinariamente, ao despertar, resta uma intuição que é quase sempre a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem que se possa explicá-las, e não são mais do que as ideias auridas naqueles colóquios.
Ó, só aproveitar 415 que você está respondendo, a Fabiana Grossi, que sempre está com a gente também, ó. E como sabemos que realmente é um encontro ou coisa do psicológico? Eu acho que encaixa nessa resposta aí, mas a gente pode dar uma... Como ter certeza? Basta pensar assim, ó, é psicológico porque eu estava fixada com essa pessoa, eu estava com a ideia fixa naquela pessoa e aí então eu sonhei com ela, né? Mas se eu tenho alguma lembrança boa ou ruim, uma sensação boa ou ruim daquilo, é do fato que aconteceu, porque a impressão psicológica, né, aquilo que é psicológico, ele não vai me causar nenhuma Ele não me traz de volta, conforto, né? e nem desconforto, né? Não criei... A sensação. Né? eu não criei a sensação, a sensação é de algo que ocorreu. Ou seja, se eu... mas pode acontecer assim, de repente eu estou pensando muito na Jaqueline aqui, vamos usar a Jaqueline do lado. E aí, à noite, eu fui buscar a Jaqueline. Por quê? Porque a gente fala assim, muito do relacionamento, da vibração que atrai. Então, se o meu pensamento se sentiu atraído por ela, é natural que à noite eu vá me encontrar com ela por algum motivo. Tá? E aí vou me lembrar ou não. A 416 é exatamente essa. Né? Só aproveitar as perguntas hoje, que são curtinhas. A Silvana, é normal uma pessoa estar dormindo e sair do seu corpo e ver o seu corpo dormindo? Sim. Aí é o desdobramento que a gente conversou nas outras aulas, Silvana. Deixa eu até aproveitar quem está vendo pela vez. Gente, todos os estudos ficam disponíveis, tanto na nossa página como no nosso canal no YouTube. Então, tem todos os assuntos lá. As últimas 3 semanas nós tratamos de sono e sonhos. E aí, de repente, tem muita coisa que vale a pena ou que pode ter dúvida e que a gente discutiu ou conversou com o pessoal no... A gente fala emancipação, mas nem sempre o filho precisa sair. Ele se emancipa, mas às vezes fica rodeado ali mesmo, do lado do corpo físico, né? A emancipação é sair... Eu saí, mas é o que ela tá falando, né? De ver, afastamento do corpo físico. A gente está falando em encontro, em sair, mas às vezes o corpo, você tem a emancipação, mas ele não sai ali, né? Eu não vou, não quero ir, eu fico ali pertinho. Né? Tem um apego tão grande à matéria. Que ele não consegue sair. Eu estou extremamente vinculado à matéria, ou não tenho condição fico moral, olhando pra mim, né? ou a espiritualidade me ajuda a não ter o problema que nós discutimos. Quer dizer, se eu tiver esse desdobramento, a minha condição moral, esse desdobramento vai me fazer muito mais mal do que bem, então eu acabo segurando a onda para não fazer esse estrago. O Acácio está fazendo uma pergunta interessante. Nós vamos falar lá de baixo, mas eu acho que já pode adiantar. Sim. Dá para termos controles sobre essas visitas ou o nosso padrão vibratório que comanda? Vamos fazer a 416, que eu acho que responde aquela que perguntou, e vai perguntar o do Acácio, responder o do Acácio, né? Você está seguindo o raciocínio de Kardec, né, Acácio? O Acácio está com o livro lá na frente. Você está, né? Foi a mesma pergunta, foi o mesmo que Kardec pensou, né? Então, 416. O homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer ao adormecer: esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa? Né? Então, aqui são 2 perguntas, né? Primeiro, se eu posso me encontrar voluntariamente, eu só desejo. E na outra, eu posso dizer ao adormecer com quem eu quero me encontrar, né? Que é voluntário também, só que aí eu estou, de uma certa forma, né, provocando. Existe um voluntário que eu vou porque eu quero encontrar, e um voluntário porque eu determinei que nessa noite eu vou encontrar tal pessoa. É isso mesmo, Alexandre? Certinho? Então a resposta dos espíritos é: eis o que se passa. O homem dorme, seu espírito desperta, e o que o homem havia resolvido, o espírito está muitas vezes bem longe de o seguir, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito, quando ele se liberta da matéria. Então, até aqui, né, a resposta é que nem sempre, porque eu, enquanto homem acordado, tenho os interesses materiais envolvidos e eu quero resolver a dívida que eu tenho com a Ana. O melhor exemplo desse, que a gente sempre usa, que eu acho que é o mais fácil para a gente entender, quem está estudando, e provavelmente se passou isso na hora da questão, são os vícios e os desejos materiais. Né? Então, quer dizer, lembra da brincadeira
do desdobramento para ver a vizinha pelada à noite? É nisso que ele está falando. Quer dizer, eu ainda está ligado às coisas materiais, ou ao rancor, ou ao ódio, e principalmente às coisas materiais mesmo, né? Quer dizer, eu vou... É aquela história que a gente conversou outro dia. Eu penso o dia inteiro em sexo, né? Fatalmente à noite, no meu desejo de desdobramento é o quê? Ou o que eu vou vibrar em relação a isso, né? Então fatalmente é nesse sentido. Então quer dizer, e aí o espírito que está liberto normalmente não tem essa preocupação, né? A minha preocupação, quando melhora a moral, é outro sentido, né? Por isso que ele fala que de repente ele não tem o mesmo interesse, ou o corpo físico, que aí dá uma má impressão quando você escuta isso, né? O espírito não liga para o corpo físico. Então não é isso. É que ele não está preocupado com os vícios materiais, ele não está preocupado com o que ele está vivendo na matéria naquele momento, né? Porque senão dá a sensação, a hora que você lê, dá a sensação, dane-se o corpo físico, né? Quer dizer, nós temos a própria lei de conservação, quer dizer... Pode acontecer também do espírito ter um compromisso já de trabalho à noite, então ele não vai poder fazer aquela visita, vai entregar para outros trabalhadores e ele vai para o compromisso. Então acho que é nesse sentido também, né? Eu vou fazer alguma coisa diferente do que eu tinha resolvido enquanto acordado, por exemplo, né? E a resposta dos espíritos continua, né? Que isso para os homens já bastante elevados, pois os outros, né, passam de maneira inteiramente diversa a sua existência espiritual, que é o contrário, né? Aí eu vou atender aos interesses do corpo, que é isso que você entregam-se às suas paixões ou permanecem em inatividade, que é se manter ali do lado do corpo, fica paradinho, coisa alguma. Pode acontecer, portanto, que segundo o motivo assim proposto, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas o fato de o haver desejado quando em vigília não é razão para que o faça. Então tem que ter uma razão também para, né, que a vida espiritual possa procurar determinada pessoa, né? Então o espírito, ele tem razão. Quando ele está acordado, digamos assim, né, que se emancipou, ele tem uma visão diferente da vida de encarnado. Ele tem uma visão mais ampla, né, do que ele pode fazer e do que seria mais útil naquele momento. Pode ser que ele visite ou não a mesma pessoa. Mais ou menos isso. Complementos? Não, só a Sônia aqui. Não, mas eu acho que é isso, né? Na verdade, até quem está acompanhando todos os estudos com a gente vai perceber que hoje, por isso que eu até falei que são poucas perguntas e provavelmente iria passar rápido, porque é muito parecido com o que a gente estudou em Sonhos e Sonos, né? Porque na verdade só está mudando para o encarnado, coisa que a gente discutiu muito, né? Do encarnado para o desencarnado. A Sônia, que acho que ela vai voltar nos assuntos lá, mas cabe a resposta, que ainda acho que dá para a gente aproveitar. Por que não sonho com meus parentes desencarnados? Não é que ele não sonha, né? Na verdade, ela não se lembra do encontro com o desencarnado. Muitas vezes ela foi levada e conversou com eles, mas a lembrança, o registro no corpóreo ficou de fora. Eu não consegui trazer. Não consigo trazer. Por proteção da própria pessoa, né? Ou do desencarnado. Aí eu mudo esta lembrança, né? Não registro aquela lembrança. Porque eu só vou registrar aquilo que vai ser importante, que eu me lembro nessa encarnação e que tem essa utilidade. E que vai ser utilidade, né? O mais importante é sempre a gente lembrar disso. Para que eu vou lembrar? Só para eu sair dizendo para meus amigos, olha, eu sonhei com meu avô, com minha avó, eu os vi, a gente fez isso, conversou, né? Para quê? Né? Qual é a utilidade dessa conversa? Então eu vou lembrar-me sempre daquilo que eu converso. Porque você vai sugestionar um monte de gente a ficar nesse ciclo, né? Tentando. Que aí pode até comunicar. ser um psicológico. É isso? Volta naquela pergunta que fizeram um pouquinho antes, né? Aí eu lembrei agora de uma coisa de falar também, ainda dessa pergunta do Acácio, se eu posso direcionar a minha visita, né, durante a minha emancipação. Existem grupos que fazem treinamentos aí para a emancipação, que eles chamam de viagem astral, né? Tem um grupo guiado, inclusive, pelo Valdo, né? E aí esse grupo treina para fazer essa viagem astral. E aí o que eu vou ver, se eu vou entender, né, depende do preparo espiritual de cada um. Tá?
disso que eu posso ver. Agora a gente também precisa tomar certos cuidados, porque às vezes eu não estou preparado para ver tudo que está à minha volta nessa viagem astral, né? E ela pode ser inclusive perigoso para o espírito ficar preso nessa viagem astral, não conseguir mais voltar, né? Porque lembrando que nesse momento que eu faço a viagem astral é um momento de quase morte, né? Em que o corpo adormece, o espírito se desliga e ele continua ligado, mas ele está solto no plano espiritual. E é um risco grande para o espírito. Entendeu? Deixa eu só aproveitar que o Acácio... o Acácio está perguntando uma coisa que perguntaram, acho que a semana passada, parecido. Eu já comentei antes, mas esse revigoramento físico que acontece comigo, deito quebrado, dolorido e acordo novo. Esse trabalho, o meu espírito que faz ou tem a graça de outros me ajudarem? Merecimento, né? Os dois. Isso, né? é isso que eu ia falar. Na verdade, são as duas coisas, Acácio. Primeiro, que o próprio descanso físico do corpo físico à noite colabora muito com isso. E outra, que aí nós temos que lembrar, aí sim, que aí por merecimento que a Ana falou, e por você, está mudando o ritmo de vida, mudando conduta moral, se preocupando, provavelmente está indo fazer aquilo que a gente discutiu muito as últimas 2 semanas, provavelmente está indo fazer, dormir, depois de ter feito uma boa leitura, de ter feito um estudo, de ter participado de uma palestra, ter feito uma boa oração, quer dizer, eu estou me colocando em condição favorável a ser auxiliado. Isso a gente conversou muito as últimas 2 vezes, da importância daquela prece antes de deitar e ao levantar, né? Então aí vão se juntar todos esses fatores, né? Vai o merecimento que a Ana falou, vai o descanso do próprio corpo físico, que eu deito quebrado, estou cansado, eu consigo dormir a ponto de descansar, e às vezes a gente não consegue, né? Às vezes eu deito quebrado e acordo mais quebrado ainda. Então, na verdade, são vários fatores, mas um deles, com certeza, é em relação a essa mudança toda de hábito, de postura, de auxílio realmente da espiritualidade, provavelmente que é o que você está pedindo, né? Eu acredito eu que nas suas orações você deva estar, ajuda, porque eu estou quebrado, eu estou cansado, eu preciso de descanso e tudo mais, principalmente pelos problemas de saúde que você passou. Então, acho que, na verdade, junto essas 3 coisas, né? Exatamente. É um sono bem aproveitado. É um sono bom, né? Que a gente fala, né? Aproveitei o sono é para reparar o corpo físico, reconstituição. E da mesma forma que eu acordada posso falar, quero ir para tal lugar, também posso fazer o contrário? Não quero ir para lugar nenhum, quero deitar e dormir, ou não? Lembra da inatividade? Na questão agora, a última frase que ela falou, na segunda você frase. Pode falar agora, se você vai. Se você vai conseguir, é outra. outra E aí coisa. sempre vai depender da sua condição, aí vai depender da condição moral, da sua elevação, de como você vai. Às E em relação a isso, você às vezes, hoje, em vigília, não, eu não quero ter contato com nada, não quero ter vida, não quero ver nada, não quero ver nada, e a sua necessidade espiritual é de que tenha o contato. Então, sempre vai ser o que é útil para a gente, para o Às espírito. vezes você trabalha muito mais em vigília do que quando você não está em vigília. Você desdobra e vai trabalhar, às vezes faz coisas, mesmo hoje assim, você não sabendo da tua utilidade espiritual, às vezes não tem consciência do que você pode fazer, você fala, não quero, tenho medo, não quero ver, não quero fazer. Mas quando você está em desdobramento, você mantém a sua característica, você sabe do que você pode fazer, que você é útil. Aí vai da necessidade, né? Qual é a minha Necessidade e utilidade. E a utilidade e elevação moral. Elevação Porque quando moral. o espírito ele é elevado moralmente, quando ele está fora do corpo, a visão que ele tem é diferente de quando eu estou eu tô com esse encarnado. corpo. Porque nesse corpo eu só vejo a atualidade, o que está ao meu redor agora. Ao despertar no plano espiritual, eu tenho uma noção, né? E quanto mais elevado, maior é esse conhecimento de todo o meu passado, de tudo aquilo que eu preciso fazer para meu melhoramento, para minha reforma íntima. E aí então eu vou buscar essa reforma íntima, porque eu sei que aquilo é importante para mim, né? Em espírito. Às vezes aqui na carne, a carne eu não tenho esse conhecimento, me entorpece ao esquecimento e então eu não lembro. Então o meu interesse, que é isso que ela perguntou dizer, meu interesse hoje pode ser diferente enquanto encarnado Do que o meu espírito precisa e quer. precisa. E aí ele entende que eu preciso, na verdade. Aí desdobrado, seu espírito tem consciência do que precisa e deve ser feito. É. Né?
se ele for levado. Se ele não for levado, se ele não for levado. ele continua Por exemplo, ligado uma às amiga coisas nossa, do dia a dia, corriqueira. tinha uma amiga nossa que sempre falou, teve desdobramento, ela lembrava de todos e ela socorria acidentes. Toda vez ela lembra de socorrer acidentes, ajudar as pessoas nos acidentes. Isso é, por exemplo, um exemplo. O Marinho também, que já está com a gente algumas, acho que é a segunda ou terceira vez que ele está entrando. Minha sogra, nesses encontros com ela, Marinho, ela consegue nos ver e a gente, acho que ele colocou humanos, mas ele quer dizer encarnados, não consegue ver os espíritos, certo? Nesse momento de desdobramento, não, né? Nesse momento de desdobramento, os dois estão emancipados, Marinho. Essa é a diferença. Essa é a diferença que nós conversamos do sonho. Então, na verdade, os espíritos vão se reconhecer como espíritos. Agora, você encarnado, se você estiver acordado e ver só se você tiver uma mediunidade, é que você vai conseguir vê-la. Mas ela vai te ver, se ela quiser. Ah, a sogra vê sempre. Encarnada, desencarnada, fica tranquilo que isso não tem perigo. E contem. Ó o veneno, ó o veneno. 417, certo número de espíritos encarnados. Peraí, só um minutinho. Essa daqui não é do assunto, mas embora o Gervásio, obrigado Gervásio, tá? É uma pergunta que está acontecendo e às vezes é o que eu falo, às vezes é alguma coisa muito urgente. Minha filha tem um espírito que a perturba sempre. Faz 2 anos que luto contra isso e não tem resultado. Está fazendo tratamento no centro espírita, esse espírito tenta enforcar ela, quando não, ela está assim, passamos a noite em claro. Orem por Taliane, uma figura de branco, com coroa de espinho na cabeça e cheia de sangue chamando. Deixa eu ver. Eliana, o Gervásio já deu uma mão na resposta, mas procura um centro espírita para fazer um atendimento fraterno. Então, mas aí procure um outro centro, né? De repente, isso faz o evangelho no lar. Faz o evangelho, procura fazer algumas outras mudanças. Mas assim, esse poder dela te enforcar não vai. É isso que o Gervásio está respondendo. Mas não tem, mas assim, faz o evangelho no lar, se tiver algum espírito, algum irmãozinho ali, ele vai começar a ser conduzido para o lugar correto. Sempre vai ser. As duas falaram a mesma coisa, é exatamente isso. E a Eliana, acho que está falando, já está fazendo, deixa eu ver se ela mesma está falando. Eliana Oliveira, isso mesmo. Eliana, é o que nós podemos, é a orientação que nós podemos tentar ajudar. O nome nós vamos colocar no caderno de orações, com certeza, mas tratamento psicológico ou médico, não sei se já foi procurado, esse é o primeiro grande caminho. O segundo é o auxílio em uma casa espírita que você conheça, que tenha credibilidade, que você confie, que seja um trabalho sério, e mudança de comportamento, principalmente de todo mundo dentro da casa e da pessoa e de tudo mais, que aí é o trabalho do Evangelho no Lar, que é fundamental para tentar auxiliar nessa mudança, né? No Evangelho também, segundo o Espiritismo, tem uma parte sobre preces, né? Então tem lá preces para os meus, né, em favor de meus obsessores, que ela, se a filha for criança, pode fazer, né, pelo Espírito, e ensinar a criança também a fazer essa oração de perdão, tá? Para que possa ocorrer esse perdão efetivo, que esse é o objetivo reencarnatório, né? E esse é o objetivo da permissão dele ficar perturbando, para que haja a reconciliação desses espíritos, tanto da filha que já encarnou, quanto desse espírito que ainda não teve a oportunidade reencarnatória. Então é preciso fazer, né, preces, fazer oração para esse espírito, para que ele possa ir sensibilizando, né, além do que já se faz. Você tocou no assunto hoje que o Manu comentou ontem. Bom, todas as palestras que a gente vai falar sobre perdão ou alguma coisa, é uma coisa que a gente não consegue entender ainda. A gente até brincou de um outro assunto que a gente falou de obsessor, né? Que foi uma brincadeira, não sei se vai ter alguém que não seja espírita na página, mas que é uma brincadeira que teve com uma pessoa que frequentava, era uma funcionária nossa, e que não acreditava em espiritismo, em doutrina, em espírito, em nada desse tipo de coisa. E, mas o que vocês fazem na minha igreja? Nós expulsamos todos os espíritos ruins, todos os demônios. É verdade? Então vocês acreditam? Nós expulsamos tudo de lá. Então a casa espírita pega tudo, trata tudo com amor e depois dá um carinho. Que é esse o trabalho. Então se a gente tratar o obsessor como inimigo realmente, ele vai continuar sentindo esse ódio, o vínculo de ódio e de rancor só vai aumentar em vez de diminuir. Então na verdade o tratamento para o obsessor
é de mais amor do que quem está sofrendo obsessão na maioria dos casos. Porque quem está sentindo ódio normalmente, por ter se sentido prejudicado ou ter sido realmente prejudicado, é esse que a gente fica olhando para cima e falando, nossa, que obsessor, o cara é ruim. Esse é o que precisa ser tratado com amor. Então esse precisa entrar na oração, mas não na oração para pedir para ir embora. Na oração para ele entender que está na hora de perdoar, que está na hora de criar vínculo de amor, que está na hora de aprender a amar. E normalmente, e aí às vezes, talvez esses os erros cometidos nos tratamentos espirituais, é tentar fazer com que esse espírito vá embora. Eu não quero ir embora. Eu estou com ódio de você, para que eu vou embora? E aí você está se sentindo perturbado, aí está do jeito que eu queria. Então quanto mais você me agredir, quanto mais você me falar que eu sou ruim, quanto mais você tentar me tirar daqui à força, mais eu estou satisfeito com o que tem. O tratamento é o ideal. Aliás, o tratamento, em qualquer situação, na casa espírita, em qualquer outra crença ou qualquer outro lugar, é o do amor. E aí entra na história do Manu ontem na palestra. A vibração já. Então, qualquer tipo de trabalho que vai ter que ser feito é o de amor. Então, esse que está perturbando precisa receber um tratamento de amor. E aí a prece não é a prece para tirar esse espírito daqui de perto de mim. Mesmo no Evangelho lá, que eu acho fantástico, acho que é a receita, é a cura, eu acho, na verdade. Se existe cura, a gente pode dizer que é cura. Mas é porque você faz com amor e você é assessorado com uma quantidade de espíritos bons que estão ali e vão fazer com que essa pessoa vai recebendo doses de amor e despertando para outro lado, né? E não adianta falar eu perdoo, faço oração na hora e acabou. Eu acho que tem que ter um trabalho mais sério. Não, e na verdade lembra. Não, e lembra que nós estamos tratando, e nós estamos falando de sonho e emancipação da alma. Se nós estamos falando que esse espírito tem uma facilidade, uma transparência muito maior, nós perceber o que nós estamos sentindo e vibrando, não adianta eu falar que eu estou perdoando e não estou. Exatamente. Não adianta eu fazer na minha prece do Pai Nosso, que a gente discutiu outro dia aqui, que a gente fala lá com as crianças, e simplesmente falar da boca para fora. Se isso não for verdadeiro, quem está desencarnado não vai sentir esse amor de forma alguma. Ah, não, na frente dos outros eu perdoei, está tudo certo, está tudo beleza, olha, fiz minha oração porque eu quero que você fique bem. E aí eu viro do lado e eu quero que isso se exploda, precisa sair daqui, essa coisa ruim que tem, que fica. Tanto que a gente, em vários lugares, como é que é chamado? Normalmente é encosto, coisa ruim. E nós esquecemos que são amiguinhos, que nós criamos débitos normalmente e que estão simplesmente se sentindo direito de cobrar. Coisas provavelmente muito piores do que nós achamos que eles podem fazer. O dia que descobrir isso, aí fica tranquilo de tratar o obsessor. Ou simplesmente lembrar que somos todos irmãos, que a gente fala tanto isso, Deus fala tanto não, o Acácio fez uma pergunta. O Pai Nosso, o nosso é o nosso, que nem ele falou ontem, o Pai Nosso é nosso, o Acácio, não é de quem eu quero. O Acácio está fazendo um comentário exatamente que eu acho que o Acácio até fez outro dia, mas complementa tudo isso então. Mas não é esse o sentido da doutrina? Fazer o bem sem se ver a quem? É exatamente esse, Acácio. É exatamente esse. Principalmente, às vezes, saber a quem, que é o inimigo. Sim. Que é o que a gente não gosta. Às vezes o fazer o bem sem saber a quem é fácil, quando a gente já está um pouquinho melhorzinho. O duro é fazer o bem sabendo a quem. E esse quem é alguém que nós não gostamos. Porque às vezes esse fazer o bem sem saber ao quem é a doação fácil que a gente dá de tênis, sapato, R$5 no semáforo, a moeda e tal. E isso eu estou fazendo o bem sem saber a quem. O duro é fazer o bem sabendo quem é o quem. Né? Que às vezes é um desafeto, que às vezes é alguém que a gente não gosta, é alguém que pisou no calo. A gente vai no centro, recebe o tratamento, quando sai da porta fora, o obsessor está lá esperando. Né? Porque enquanto não houver a resolução, enquanto nós não transformarmos esse ódio em amor incondicional, né? E ver no outro um irmão necessitado, não está resolvida a questão. Nós vamos voltar quantas vezes for necessário. E aquele irmão está numa condição de que ele ainda não conseguiu enxergar a oportunidade de reencarnar. Então, quem está reencarnado hoje já está já teve a chance, tendo o seu tratamento. Mas aí eu preciso ajudar aqueles que eu prejudiquei no passado. Eu preciso colocar minha mão na massa, né? Não é só para mim, né? É para o todo.
Porque como nós todos somos filhos de Deus, ele não pode escolher, né? Eu vou escolher a Alice porque ela está reencarnada e o João, porque o João não está reencarnado, porque ele ainda não aprendeu, ele está fora. Não, ele é um pai, ele quer todos os seus filhos, né? Ele ama todos incondicionalmente e ele deseja que entre os filhos haja também o mesmo amor que ele tem pelos seus filhos. E é esse o grande segredo que Jesus vai ensinar para a gente, né? Como é que eu alcanço o reino de Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? Todos aqueles que estão à minha volta. Não importa. Não importa. Bom, Vamos lá? vamos. 417 então. Certo número de espíritos encarnados podem então se reunir e formar uma assembleia? Então podemos à noite continuar o livro dos espíritos e o acaso? Podemos. Nós quatro, a Cássio, o pessoal que sempre está com a gente, o pessoal que está estudando, nós podemos, a pergunta é essa, nós podemos nos combinar. E a pergunta que ele está fazendo é a pergunta que ele fazia lá na Revista Espírita, né? Na verdade, nós estamos fazendo estudo aqui, então nós vamos combinar de hoje à noite, nós vamos todos desdobrar e vamos continuar o estudo com essa visão ampliada. É essa a pergunta que ele está fazendo. Exatamente, né? Então a resposta do Espírito é, sem nenhuma dúvida, os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem assim frequentemente diversos espíritos que se sentem felizes em se encontrar. Comentário de Kardec. Pela palavra antigos é necessário entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Trazemos ao acordar uma intuição das ideias que aurimos nesses colóquios ocultos, mas ignoramos a fonte, porque eu não consigo lembrar, né, trazer a lembrança de quem é exatamente essa pessoa. Que foi uma das perguntas lá do começo, né? Na verdade vai emendar. É isso que eu falo, na verdade vai sempre muito parecido com as que nós falamos dos sonos e sonhos, né? Então para quem assistiu as outras, quem acompanha com a gente os outros estudos, hoje está até meio repetitivo, mas só mudando o ângulo da visão, né? Mas o mais importante, então é exatamente isso, né? Então quer dizer que, e mais, né? Então quer dizer que a gente continua trabalhando à noite? Sim, para quem está disposto a realmente, e tem condição, não só disposto, tem condição de estar fazendo isso, fatalmente vai ter. E aí vai entrar naquela pergunta que você fez. Ah, mas eu não quero, eu quero ficar deitadinho aqui porque eu não quero ver nada à noite. Provavelmente não vá. Por quê? Se você já está procurando novos conhecimentos, procurando novas possibilidades de auxílio, de ajuda, de trabalho e tal, o que o seu espírito está entendendo? Ou já conseguiu entender antes da Jéssica? Vamos aí que nós precisamos trabalhar. Vamos trabalhar, filho. Vamos aí que nós precisamos, nós temos o que fazer. Nós temos o que fazer. E aí ontem, de novo, né, usando a palestra, como sempre a gente consegue aproveitar as palestras do dia anterior, é a história do trabalho. Ah, mas e não é do trabalho, e aí ele foi muito feliz, e aí eu falo que às vezes essa é a vantagem do pessoal mais novo, que eles não rodeiam muito, né, a porrada é um pouco mais firme, sem muito floreio, porque assim, não tem desculpa, não dá. Essa conversa de que não dá tempo, olha, eu vou esperar eu aposentar, o dia que eu aposentar eu vou ter tempo, aí eu vou fazer. Isso não cola. Para quem conhece um pouquinho de doutrina espírita, e aí por isso que eu falo, aí as pancadas são mais firme colocada, né? Porque, assim, é exatamente isso, quer dizer, mas então quer dizer que se eu der a sacola de roupa, eu não estou fazendo a minha parte? Tá, porque nós precisamos da sacola de roupa. É aquilo que a gente fala da ajuda material. Mas todo o discurso pronto do espírita, né? Chato. Mas a caridade material é fácil, a outra que é difícil. Nós precisamos da caridade material. Se nós não tivermos leite que foi doado para o asilo, nós não temos leite para doar para os nossos idosos. Se a gente não tiver os que compram a rifa da gente, para a gente comprar o salgadinho para fazer a festa, nós não conseguimos. Mas qual que é a diferença? Dá para fazer as duas coisas. E o que mais precisa, e a gente sabe disso e sente na pele, para os idosos do asilo, a visita. É mais importante os 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 2 minutos, você fica no lado e passa a mão e escuta, ou os 10 salgadinhos que ele come? Essa é a grande diferença. Importante o salgadinho, eles ficam felizes? Claro que sim, é uma vez ou outra que eles comem salgadinho. Mas o que vai fazer a grande diferença é o carinho, é a atenção que foi dada na visita no asilo.
Não é os 1000 salgadinhos que vão ser levados. A alegria deles vai ser ter as 20 crianças, mais 40, 30 adultos andando, conversando, dando risada. Tem os que não gostam? Claro que tem. Tem os que não querem chegar perto, porque tem... E é fácil da gente entender os motivos, né? Mas é essa coisa que a gente precisa entender. E aí a pergunta sua é exatamente isso. Eu usei o Manu para chegar nisso. Provavelmente nós vamos continuar trabalhando à noite. Se eu estou me propondo, vai pegar a Alice, vamos pegar o exemplo da Alice, que metade do ano dela ela passa correndo atrás de quebrar pé e não sei o que e tal, para trabalhar. Em benefício do quê? De divulgação de doutrina, de caridade e tudo mais. Você acredita que os outros 6 meses do ano, na hora de desdobrar, esse espírito vai estar dormindo, parado? Se na matéria, se na existência corporal, eu já estou me colocando à disposição disso, é que provavelmente o meu espírito já está preparado para o serviço, porque senão a espiritualidade não ia ajudar, não ia levar a Alice para fazer trabalho. Eu não vou levar alguém que pode prejudicar, eu estou levando alguém que vai me ajudar. Então, quer dizer, esse espírito não vai ficar dormindo à noite. Por quê? Porque eu já entendi que eu preciso trabalhar. Eu já entendi que nós precisamos fazer. Então, quer dizer, é inevitável. É inevitável. Mas lembra lá na pergunta, na 416, um monte vai ficar quietinho lá sem fazer nada. Quem que vai ficar quietinho sem fazer nada? Quem não está preocupado com nada. Né? Uhum. Só uma correção, eu não entendi, eu sou cobrada. Eu sou cobrada. Meu espírito protetor vai assim, ó, bora. Vamos. Ainda bem que você dá ouvidos pra ele, Né? Deixa eu só. Ó, a Cássia está falando, tô dentro, desdobra e me chama e tamo junto. A Cássia, fechado, chama você, mas aí que você... E a Fabiana está fazendo. Olha, eu vou te chamar. Ela está fazendo uma relação aqui que deve ter passado alguma. E não é perigoso começar a fazer sem ter experiência e de repente esse obsessor ficar mais irritado e piorar as coisas? Não. Deve ser em relação às orações, né? Oração? Não. Fabiana, a oração que é do coração, a gente sempre fala isso, sempre vai chegar como forma de amor. Né? Que pai seria esse que permitiria, se você está doando amor, com que ele piore e te maltrate mais ainda? Quer dizer, o máximo que pode acontecer ele não aceitar e ficar na mesma. Exatamente. Né? Deixa eu só dar uma olhada aqui, que nós conversamos, eu deixei pular um monte. Manda as palavras de Pedro, o amor cobre multidões de pecados. Vamos lá? Vamos lá. Então, 418. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na realidade não estivesse, poderia encontrar-se com ele espírito e saber assim que continuava vivo? Poderia, nesse caso, ter uma intuição ao acordar? Então, como espírito, pode certamente vê-lo e saber como está. Se não lhe foi imposto como prova acreditar na morte do amigo, terá um pressentimento de que ele vive, como poderá ter o de sua morte. Quantas histórias a gente não tem, né? Eu sinto que ele está vivo e ainda não encontra, né? E quantas vezes a gente intuitivamente diz, fulano não vive mais. E aí então a gente tem vários relatos aí, né? Exatamente. Né? Interessante que ele foi, não, se não lhe foi imposto como prova. Né? Porque às vezes eu tenho como prova acreditar que um grande amigo, uma pessoa muito querida, já desencarnou e passar por essa situação achando que ele já está desencarnado. Suponhamos que ele tem um acidente, né? E nesse acidente eu acredito que ele de fato morreu. Ele continua vivo e mais tarde vai ser resgatado. Então tem um período de prova em que eu vou precisar trabalhar esse sentimento de perda para depois encontrar de novo essa mesma pessoa. Bom, o outro fechou. Por isso que eu falei hoje que seria mais rápido. Aí tem outro texto que vai ficar disponível lá na página, que é um resumão, junta aquela parte dos sonhos todas, tá? E depois ele fala um pouquinho desse de encarnado para encarnado. Aí ele até cita aquele exemplo fantástico que nós até comentamos outro dia do Antônio de Pádua, né? Que aí vai entrar na bipropriedade, né?
que aí tem uma pergunta que vai ser mais para frente, se eu consigo, ele no caso desse, né? Eu estou dormindo, desdobro, vou até outro lugar, se alguém consegue me ver. Né? Porque nós estamos falando até agora de desencarnado, os dois desencarnados, mas os dois dormindo, né? Só que aqui foi bicorporeidade. Bicorporeidade, não, por isso que eu falei, aí já é bicorporeidade, que aí é aquele exemplo que você falou agora há pouco. Se eu estou dormindo, eu posso encontrar a Ana? Sim, mas desde que isso seja intuitivo, né? Agora, se ela me vê, quer dizer que eu tenho essa facilidade da bicorporeidade, né? Que vai entrar. Mas aí fica mais para curiosidade e depois a gente até discute. Mas para a gente encerrar hoje, não precisava definir com todo mundo, o pessoal que está aí, a maioria que está acompanhando a gente faz tempo. Nós vamos, lembra que nós combinamos, nós vamos parar semana que vem, nós vamos fazer semana que vem, né? Dia 19, né? É isso? 19. Então nós vamos, palestra semana que vem não tem na terça já, tem na sexta-feira, e não é bem uma palestra, nós vamos só fazer um apanhado, uma apresentação das atividades do ano. Alguns palestrantes já confirmaram, o Edgar e a Marisa estão loucos para vir, talvez venham. O Eduardo falou que vem, o Eduardo Oliveira. O pessoal de Araraquara não vai conseguir vir porque eles vão estar no evento encerrando lá. O Dé falou que talvez venha. Então vai ter vários. Eu convidei o Acácio. O Acácio falou que não vai conseguir estar com a gente, mas o Dé vai estar aí. Você vai ter que pedir para ele te mandar um abraço, né? Então, só para avisar, então nós não vamos ter a palestra na terça-feira, vai ser na sexta-feira, dia 21, mesmo horário, mas a gente vai publicar na página. E só para a gente definir da semana que vem, lembra que a gente tinha colocado a enquete na página e deu a maioria, deu mais de 85% para a gente fazer o Pinga Fogo, mas não teve pergunta do Pinga Fogo essa semana. Então vamos combinar o seguinte, se tiver pergunta, aí a gente pensou em 10, 15 perguntas, né, para esse tempo de uma hora e pouquinho. Se tivermos essas 10 ou 15 perguntas, nós fazemos o Pinga Fogo. Caso não tenha pergunta, nós fazemos o livro, fazemos a próxima lição normalmente, tá? Então, para quem está acompanhando, ficou combinado isso. Se chegarem aí 10, 15 perguntas, a gente faz o Pinga Fogo na quarta-feira que vem, no horário do estudo. Caso não tenha, a gente faz o estudo normal e aí a gente vai parar 2 semanas, a gente volta no dia 9, é isso? Um é terça-feira, né? Dia 8 na outra terça, no dia 9. Palestra a gente volta no dia 8 com a mesa e aí dia 9 a gente volta... Gente, não é mesa girante não. A mesa do Evangelho, para quem não está acostumado. Certo? Então, Gervásio, Acácio, Ana, o pessoal que sempre está com a gente, sempre participa, o Marinho que agora sempre está perguntando. Eu vou lembrar, não vou falar o nome de todo mundo, que eu vou acabar. A Beth que sempre está, o pessoal que sempre está com a gente, que está acompanhando palestra, estudo, ou quem está vindo a primeira vez. Mande as perguntas que a gente tinha proposto a fazer. Até convidei mais alguém que está acostumado a vir com a gente, falei para o Rodrigo, quem quiser participar do Pinga Fogo com a gente, ou até os outros que estão assistindo, quem quiser participar, para ajudar, né? Senão vou ter que colar, tem que deixar o livro dos Espíritos aqui embaixo da mesa escondido. Isso no estudo, né? No estudo da quarta-feira. Na terça-feira que vem nós não vamos ter transmissão da palestra. A transmissão da palestra vai ser na sexta, dia 21, no mesmo horário, às 8. Só que deve ser um pouquinho mais curta, deve durar aí 30, 40 minutos no máximo, que é só uma passagem das atividades que a gente teve no ano, para dar uma satisfação para todo mundo que acompanha, para agradecer quem ajudou. Então nós não temos palestra na terça-feira, temos o estudo e fica combinado o estudo então dessa forma. Se a gente tiver aí essa quantidade de perguntas, pelo menos umas 10, né? Porque aí na hora no fim acaba aparecendo, né? Só para a gente ter um início, a gente faz o Pinga Fogo, que é o pergunta e resposta com tema livre. Ou se não tiver e o pessoal preferir, a gente faz a sequência que está programada no Livro dos Espíritos. Mas aí a gente dá uma paradinha de 2 semanas para vocês não cansarem da gente. Vai colocar essas perguntas na página como comentário? Como pode mandar a mesma coisa, manda na mensagem, que nem a gente combinou, né? Entra na página, manda como mensagem e a gente imprime e deixa pronta para
para quarta-feira. E aí, se a gente tiver, eu acho que se tiver em torno de 8 a 10, dá para a gente começar, porque aí fatalmente quem está participando acaba perguntando e a gente consegue fazer. Mas se não tiver interesse, a gente faz o... Pergunta é média. Então. Por isso que eu falei, né? 8 não vai conseguir fazer muito mais do que isso, né? E mesmo porque aí todo mundo acaba perguntando... uma pergunta leva a outra. Vai levando a outra coisa parecida, né? Verdade. Então acaba conseguindo fazer. Certo? Ok. Mais algum... Não. Mais algum recado? Alguma coisa nossa? Só Festa dia 15. Vamos estar lá no Campo Verde para ajudar o asilo também. Vamos estar com algumas coisas que a gente ganhou fazendo rifa. Vai ter roupa, vai ter a Fran vai doar de novo a árvore de Natal, nós vamos levar livros, como a gente fez lá essa semana. Vai ter Gervásio, sábado, põe essa a pergunta partir de aí que lá horas? no Sábado? Pinga Fogo. Sábado, dia 15, a partir das 4. Às 16, isso. A partir das 16 horas. Para quem quiser acompanhar, já fica o convite também, quem é daqui. Aí temos só outra semana e o encerramento 21 e 23 com a festa do asilo. Certo? Sim. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, Mestre e amigo, nós os agradecemos, Senhor, por mais esta reunião, conduzida pelos amigos espirituais, em que nós, Senhor, aprendemos um pouco mais sobre as suas leis, sobre a emancipação da alma durante o sono. Que a vossa bondade infinita possa se estender sobre todas as criaturas, levando o amor e a paz a cada canto desta terra. Neste momento, Senhor Jesus, os nossos pensamentos unidos vibram em favor daquelas pessoas que estão no livro de orações e que rogamos possam ser atendidas em suas necessidades principais, segundo a sua boa vontade e o merecimento de cada uma delas. Lembrando, Jesus, que nos disseste, Senhor, há tanto tempo, que tudo o que pedíssemos, obteríamos. Se batêssemos a porta, nos abriria. Que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, seríamos capazes de remover montanhas. Que a nossa fé, Senhor, possa ser aumentada e multiplicada neste momento em favor de todos os semelhantes, em favor de todos os necessitados. Que a nossa família, a humanidade, possa, Senhor, coabitar em paz, em fraternidade e em vosso amor. Que nós, Senhor Jesus, possamos vencer as nossas mazelas e os nossos defeitos e que possamos, Senhor, alcançar as virtudes necessárias para chegarmos ao reino de Deus, nosso Pai. Dai-nos a fé, a bondade, a caridade. Dai-nos a resignação e a paciência e a humildade, Senhor. E assim, Senhor Jesus, pedimos permissão para encerrarmos os nossos estudos de hoje, dando glória a Deus nas alturas e desejando paz na terra a todos os homens de boa vontade. Que assim seja. Eu só não dei um aviso aqui, né? Para quem está chegando a primeira vez, e hoje teve bastante pedido de oração, deve ser as primeiras vezes participando. A gente passa depois todos os nomes para o caderno de oração, tá, gente? Depois a Ana pega todos os nomes e passa lá para o caderno. Por isso que a gente não responde durante o estudo, tá? Mas depois é anotado. Eu não tinha dado recado, às vezes quem está vindo a primeira vez, né? Eu não avisei.